Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Amém. Vamos abrir Mateus capítulo 1, versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. É a passagem-chave da nossa série de mensagens da importância das mulheres na vida de Jesus. Amém? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Esse de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Versículo 16. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Pai, entregamos a palavra na tua mão. Abre ela para nós. Teu Espírito Santo possa rasgar o véu do nosso entendimento e possa nos convencer do nosso pecado. Possa a luz das Escrituras brilhar para nós, para que possamos nos arrepender do nosso pecado. E nos fortalece com a tua palavra, Senhor. Ela é a árvore da vida para nós. Ela nos alimenta e nos cura. Usa a tua bendita palavra. Declaramos nossa total dependência do teu bendito Espírito Santo. Amém. Amém. Então, irmãos, continuando nossa série de mensagens, né? Nós já falamos de Tamar, né? Tamar que se fez prostituta, certo? Ela sabia das bênçãos que viria por meio de Judá. Ela seria mãe de nações. Ela confiou nas promessas de Deus. E a preocupação dela era só com frutificar, mesmo com o perigo de morrer apredejada, né? A segunda que nós vimos foi Raabe, prostituta. Foi gerado fé nela pelo que ela ouviu do povo de Deus. E também, mesmo em face da morte, ela guardou os espias e foi honrada por causa disso. Terceira que nós vimos foi sobre Ruth, lembra? 2 mensagens sobre Ruth. Deixou seus deuses, né? Se apegou ao único Deus e ao povo de Deus. Era fiel a Noemi, sua sogra. Foi resgatada e se tornou frutífera. Hoje nós vamos falar sobre a mulher de Urias, né? Adúltera. E a quinta, né? Próxima mensagem, Maria, que ela seria tida por adúltera se o anjo não intervisse e falasse com José. Amém, irmãos? Mas vamos parar hoje aqui. Se vocês percebem, né? São 5 mulheres que o Espírito Santo cita no Evangelho de Mateus. Por que ele quis mostrar isso para a gente, né? Nós já temos visto isso daí. Só que, especificamente nesse caso, ele não cita o nome de Batseba. Por que será, irmãos? Ao meu ver, é porque ele não quer focar nela. Ele quer focar em Davi, no pecado de Davi e em Urias. São os quais ele cita o nome. Ele não cita o nome de Batseba. Ele fala a mulher de Urias. Então o foco é o quê? No pecado de Davi e em Urias. Amém? Irmãos, Urias, para vocês entenderem, significa Javé é minha luz, ou
luz do Senhor. Então bota na cabeça, Urias era como se fosse a luz do Senhor para Davi. Entenderam? Então vamos passar um bom tempo em 2 Samuel. Abram em 2 Samuel, capítulo 11. Segunda Samuel, capítulo 11, versículo 1. Amém? Amém. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aqui está falando que nesse tempo os reis tinham que ir para a guerra. E Davi era o que, irmãos? Ele era rei. Ele tinha que ir para a guerra? Tinha que ir para a guerra. Ele ficou em casa, irmãos. Ele não foi para a guerra. Trazendo para nós aqui, né? Nós fomos chamados para quê? Quando não fazemos aquilo para o qual nós fomos chamados, nós abrimos a guarda para o inimigo. E é isso que a gente vai ver aqui. Davi foi chamado para quê? Guerrear as guerras do Senhor, né, irmãos? Cada um aqui tem um propósito diante do Senhor. Quando nós não estamos respondendo a esse propósito, nós abrimos a guarda para o inimigo atacar a gente. E quando a gente baixa a guarda, irmãos, é quando nós caímos. Nunca vi ninguém cair com a guarda levantada. Pode vir a porrada, né? Lembra o lutador? Está com a guarda levantada. Pode vir a porrada. Ele sente, mas ele fica em pé. Agora, quando o lutador ele abaixa a guarda, a porrada vem e ele cai. É o que acontece aqui. Quando nós não fazemos aquilo que o Senhor chamou para a gente fazer, a guarda baixa e o inimigo vem e derruba a gente. Lembrando, nós já estudamos vários meses atrás, acho que um ano atrás, sobre isso. Edificação em meio à guerra. Nós estamos numa edificação, só que não somente isso. Essa edificação está sendo feita onde? No meio de uma guerra. Então, colher de pedreiro numa mão, espada na outra. Amém, irmãos? Descanso. Davi descansou, queria descansar no palácio, né? Irmãos, a gente não vai ter descanso. A gente só vai ter descanso, sabe aonde? Lá no reino. Hoje não são dia para a gente descansar. São dia para nós guerrearmos as guerras do Senhor. Amém? Como é que está o inimigo ao nosso redor? Abra em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Lembrando, estamos no meio da guerra. O Senhor edificando a casa dele. Somos essas pedras vivas. Aí Pedro fala para a gente como é que o inimigo está. Acharam? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Como o leão, ele não é o leão, né? Ele é como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quando nós baixamos a guarda, o que acontece, Mila? Ele devora. Por isso que ele fala, sede sóbrios e vigilantes. Versículo 9. Resisti-lhes firmes na fé. Única forma de resistir.
Na fé, firme na fé. Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Aí eu peguei essas duas palavras, sóbrio e vigilante. Sóbrio, está calmo, sereno de espírito, moderado, controlado, entendeu? Esse é o sóbrio. Vigilante, isso aqui é tremendo o significado dessa palavra. Dar atenção, ser cauteloso, ativo. Davi estava passivo, ativo. Lembra? Imagina um soldado passivo. O soldado tem que estar ativo, atento. Outro significado, tomar cuidado. Para quê? Por causa de negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Isso é que significa vigilante, irmãos. Tremendo, né? O significado das palavras. Sóbrio, cauteloso, moderado, vigilante, irmãos, ativo. Dar atenção estrita. Lembrando, sempre lembrando, estamos em edificação. Estamos aqui com uma placa bem assim, ó, em obras, no meio de uma guerra. Como é que a gente vai estar, Val? Atento. Sabe por quê? Porque às vezes, lembra no começo da reunião, a língua serena é a árvore da vida. Mas a língua que não é serena, ela arrebenta com outra pessoa. A gente está numa edificação em guerra, aí a gente pega, dá lugar para o diabo e às vezes dá uma palavra para um irmão, para uma irmã, que arrebenta com o irmão, com uma irmã. Eu atirei no meu amigo, do meu exército, em vez de atirar no inimigo, eu atirei no meu irmão. Sóbrios e vigilantes. Amém, irmãos? Eu sei que a gente não consegue ver o inimigo, mas se nós cremos que a palavra é de Deus, ela fala que ele está ao nosso derredor. Procurando, ele está assim, ó. Lembra o leão faminto? Está procurando alguém para devorar. E quando é que ele devora? Quando a gente abraça a guarda. Amém? Amém. O anticristo, em Daniel capítulo 8, ele fala que vai pegar muitos que vivem despreocupadamente. Entendeu? Viver despreocupados. Mas não vamos entrar nisso não. Vamos voltar para 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. A gente só leu o versículo 1, irmãos. Versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, 2 Samuel 11, 2, e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu de primeira e mandou dizer a Davi, estou grávida. Olha o fruto do pecado. Foi concebido já, irmãos. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Lembrando, Urias é o que, irmãos? A luz do Senhor. Lembra a nossa consciência? Quando brilha, o Espírito Santo brilha na nossa consciência, a luz brilha na nossa consciência. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os pés.
Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Davi estava tentando barganhar com a luz do Senhor, comprar a luz do Senhor. Às vezes a gente consegue, não faz isso, irmãos? Abafa a nossa consciência. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Urias, por que tu não fez igual eu? Eu fiquei na minha casa e não fui para a guerra. Por que tu não foi para a tua casa, Urias? Aí olha como Urias é a luz do Senhor mesmo. Olha o que ele fala para Davi. Respondeu-lhe Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. O povo está lá na guerra. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Davi estava na casa dele, no palácio. Ele queria que Urias descesse para casa também. Urias falou: como? Se o povo de Deus está em guerra, a arca está lá na guerra, o comandante está lá na guerra, os teus servos estão na guerra, e eu vou para minha casa? A luz brilhando para Davi. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. A luz do Senhor ainda brilhando para Davi. Aquilo que ele deveria ter feito, Urias estava fazendo. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém, não desceu à sua casa. Mais uma vez, Davi tentando barganhar com Urias, né, irmão? Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido. E como Davi, irmãos, não pôde barganhar com a luz do Senhor, o que ele fez? Matou. É como nós fazemos às vezes, né? A gente peca, a consciência tenta falar com a gente e a gente abafa a consciência, tira a consciência, mata ela, apaga o Espírito, entristece o Espírito Santo. É ou não é? Ou eu estou inventando alguma coisa, irmãos? Sobre esse assunto, eu queria abrir um parênteses com os irmãos. Vamos falar um pouco sobre consciência. É um assunto muito importante, irmãos. Abram em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 a 20. Primeira Timóteo capítulo 1, versículo 18 a 20. Aqui vai mostrar como se mantém a fé. Aqui tem uma chave. Amém, irmãos? Amém. Este é o teu dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Olha o versículo 19, a chave, irmãos. Mantendo a fé
e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, como é que a gente mantém a fé? Como é que a gente preserva a nossa fé para a gente não naufragar, o barco não afundar na fé? Como é que a gente faz? Manter uma boa consciência. Aí ele fala no versículo 20: e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei para Satanás, para que sejam castigados, a fim de não mais blasfemarem. Eles rejeitaram a boa consciência e... então crente pode naufragar? Pode sim, irmãos. Pode sim. Não mantém uma boa consciência não, para ver se você não naufraga na fé. Quando eu me converti, os irmãos usavam uma figura muito rica, que eu trago até hoje. Eles falam o seguinte: imagina, irmãos, que a consciência seja um vidro que está bem aqui no meio, aqui ó, na frente do Johnny. Como o Johnny fosse Deus. O vidro está limpo, eu consigo ver o Johnny, ver Deus. Sabe o que o pecado faz? Começa a sujar o vidro. Aí eu não trato o pecado. Mais sujeira. Daqui a pouco eu consigo ver o Johnny? Isso é a nossa consciência, irmãos. Quando a gente não mantém ela boa, preservando ela, a gente para de ver Deus. Aí sabe o que acontece? Naufraga na fé. Não tem outro caminho, irmãos. Preservar a boa consciência. Imagina, nós recebemos o bendito Espírito Santo. Ele é que nos convence do nosso pecado. Lembra da nossa consciência? A gente fala com Ele, Ele nos ilumina. Agora, quando a gente não trata o pecado, começa a diminuir a voz dele. Aí cada vez vai ficando mais longe. Mas daqui a pouco, irmãos, não escuta mais. A gente vai ver aqui, cauteriza a consciência. Eu vou explicar o que é cauterizar a consciência. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Muito importante isso aqui. Amém? Amém. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Vão abandonar, irmãos. Abandonar a fé. Por quê? Se eles não estão escutando o Espírito Santo, quem eles estão escutando? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Sabe o que é cauterizar, irmãos? Vocês sabem, não, pô? Não é queimar? Quando tu queima um lugar, queima, daqui a pouco ele fica o quê, irmãos? Insensível. Tu não sente mais. Quando o pecado vem, ele vai queimando a nossa consciência. Aí chega o ponto, irmãos, que ela fica como? Cauterizada. Não sente mais nada. Não ouve mais o Espírito Santo, Wendel. Aí vai ouvir quem? Espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O assunto é sério ou não? Muito sério, irmãos. Isso aqui é o beabá do crente. Mas se ele não acerta o beabá, ele não anda. Lembra? Mantendo a fé como? Preservando uma boa consciência. Sabe o que é uma boa consciência? É o Espírito Santo fala conosco que a gente obedece.
Escuta o Senhor, escuta na palavra, escuta nos irmãos. A consciência está ativa, ó, ativa. Agora quando ela está golpeada, cauterizou. Podem falar quem quiser, não escuta mais a palavra. Abram, por favor, João capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 7. Uma passagem bastante conhecida dos irmãos, fala daquela mulher que foi pego em flagrante adultério. Interessante, né? Batseba adulterou. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7. Acharam? Eles falam, né? O que tinha falado com essa mulher? A lei fala para apedrejar essa mulher. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. O versículo 12. De novo lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, quando ali era a palavra encarnada que estava falando, quando a palavra encarnada falou, ele foi para aquelas pessoas a luz do mundo. A luz iluminou a consciência delas. Só que elas ficaram na presença de Jesus, foram saindo de uma por uma. É isso que acontece conosco às vezes, irmãos. A palavra vem, a gente não permanece na presença do Senhor, a gente vai embora. Só que aquela mulher, ela permaneceu. Sabe o que ela recebeu? A luz da vida. Para todos que ele falou, luz do mundo. Aquele que permanece recebe a luz da vida. Sabe o que é permanecer? É seguir ele. Irmãos, a luz do mundo tem falado com a gente toda hora aqui, semana após semana. O que diferencia se nós estamos recebendo a luz da vida é se nós estamos seguindo e praticando aquilo que a gente tem recebido. Iluminação de pecados, se a gente tem tratado de verdade, ou se a gente está tapando os ouvidos, irmãos. Vamos voltar para 2 Samuel capítulo 11? Versículo 16. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Agora vamos para o versículo 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor.
Irmãos, quando nós pecamos, em primeiro lugar, em primeira instância, nós pecamos contra o Senhor. Porque os olhos do Senhor, Val, estão sobre toda a terra. Aquilo que você faz em oculto, Ele está vendo. Quando não tem nenhum irmão por perto, Ele está vendo. Quando você está sozinho, Ele está vendo. Aquilo que você está pensando, Ele está vendo. Davi fez em oculto isso daqui. Isso foi o quê? Mal aos olhos do Senhor. Continuando, capítulo 12, versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, ele disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. É como a Batseba ela para Urias. Ele só tinha aquela mulher. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Não somente isso, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Isso daqui somos nós, irmãos. Quando a gente fica sabendo do pecado dos outros, quer pegar uma espada e decepar o irmão logo. Justiça para os outros, para mim, misericórdia. Quando eu faço algo errado, irmão, tem misericórdia de mim, irmão. Justiça para os outros, misericórdia para mim. Versículo 7. Então disse Natã a Davi: ei, Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu servo, teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu te teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste, guarda essa palavra, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Essa palavra desprezar, irmão, é a mesma, você se lembra, semana retrasada? É a mesma que Esaú usou. Lembra? Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Davi desprezou a palavra do Senhor e desprezou o Senhor. Sabe o que significa desprezar no original? Menosprezar, desdém, tratar com desprezo, inútil, tornar desprezível. Assim que Davi fez com o Senhor, assim que Esaú fez com o Senhor. Só que esse nosso desprezo, irmãos, tem consequências terríveis.
O versículo 11. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal contra ti, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, filho dele, irmão, Absalão, o qual, irmãos, ele não deitou com a mulher de Urias em oculto? Absalão vai deitar com elas em plena luz, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Ele não matou a espada. Urias, o Senhor falou: a espada não vai se apartar da tua casa. Ele não se deitou com a mulher de Urias no oculto? Todas as tuas mulheres vão se deitar com o teu próximo, teu filho, em plena luz, para todo mundo ver. Aí sabe o que eu me lembrei? A gente faz as coisas, peca. O retorno, irmão, planta vento, colhe tempestade. Tu não vai colher vento, não. Não precisa abrir não, para a gente não perder tempo. Eu vou ler aqui, Marcos capítulo 4, versículo 24. Então lhe disse: atentai no que ouvis, com a medida que tiverdes medido, vos medirão, e ainda se vos acrescentará. Tu mediu o irmão de uma forma, tu vai ser medido da mesma forma e maior ainda. Tu plantou o vento, tu vai colher tempestade. E outra coisa, irmão, versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou. O teu pecado não morrerás. Então, irmãos, nós pecamos, sim. Primeiro passo: se arrepender, confessar o pecado e se arrepender. O Senhor vai perdoar? Vai. Porém, esse que é o ponto. Mas, versículo 14, mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também se acrescentará. Lembra? Mais um acréscimo. Também o filho que te nasceu morrerá. Irmãos, recapitulando, nós pecamos. Primeiro passo: a luz vem, nos arrepender, confessar o pecado. O Senhor perdoa? Perdoa. Agora, irmão, a consequência do pecado não tem como. É a lei da semeadura. Semeou, vai colher. Não adianta jejuar, não adianta orar, vai colher. Não aconteceu com Davi? Ele foi jejuar, orar. Não adianta não, Davi. O filho vai morrer. Irmãos, lembra, Natã que falou para Davi: quando a palavra, irmãos, vier para nós, vamos ser como Davi. Deus fala que Davi era o homem segundo o seu coração. Porque quando a palavra vinha para ele, irmãos, ele se desmontava. Então, irmão, preste atenção. Quando a palavra vier para você, você lendo a Bíblia, o Espírito Santo falando com você, levantando os irmãos para falar com você, não vire as costas. Sabe o que acontece hoje em dia? Quando o irmão vem falar com a gente: e tu que faz isso? Quem é você para falar isso de mim? Quem é você? Imagina Davi falando para Natã: Natã, quem és tu, Natã? Eu sou o rei Davi. Ei, soldado, vem cá, passa a faca no Natã aqui. Ele podia fazer isso? Ele era rei, irmãos. Só que ele entendeu que não era Natã, era o Senhor falando com ele. Quando a palavra vier, não vamos olhar o mensageiro, vamos olhar a palavra. Amém, irmãos? Então esse negócio de: e tu que faz isso? Quem é você para falar de mim?
Não julgueis. Não tem isso? Irmãos, o que mais doa é esse mimimi de não julgueis? Não entende nada, não sabe nem qual contexto está falando sobre isso. Amém? Então qual o caminho? Quando a gente fizer isso, quando pecar, qual o caminho? O caminho que Davi fez. E ele descreve esse caminho de volta para Deus no Salmo 51. Abra aí, por favor. Salmo 51. Salmo 51, versículo 1. Quem está com a Bíblia, papel? O que está escrito no título aí? O que mais? Do quê? Do que ele fez com Urias. Vamos lá? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Irmãos, reconhecer quem nós somos esses pecadores. Reconhecer, irmãos, que nós somos esses pecadores e recorrer àquele que o único que pode nos salvar, limpar dos nossos pecados. Versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões. Temos que saber, irmãos, onde nós temos pecado, onde nós temos caído, quais são nossas fraquezas. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Lembra que eu falei? Quando nós pecamos contra o Senhor em primeiro lugar. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aí às vezes a gente está vendo o irmão passando por uma situação, a gente não sabe o que ele fez. O Senhor pode estar pesando a mão mesmo sobre a pessoa. Não adianta orar nem jejuar, não. Às vezes você está pesando a mão nele mesmo. Entendeu, irmãos? E o Senhor é injusto? O Senhor é tido justo no teu julgar, Senhor. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade e no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Irmão, quando a gente não tem confessado os pecados, o Senhor está esmagando os nossos ossos. Sabe o que ele fala? Faze-me ouvir júbilo e alegria? Porque você perde a alegria, irmãos. Quando você está em pecado não confessado, você perde a alegria. Aí ele fala: você me purifica, que eu quero ouvir de novo júbilo e alegria, e que meus ossos exultem, porque eu só tenho esmagado os meus ossos. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu. Quem aqui, irmão, já pecou e ficou um tempo sem tratar esse pecado? Desfrutou da presença do Espírito Santo? Não tem como. Irmão, a primeira coisa que a gente pede: a presença do Espírito Santo. Alegria, paz. A gente pode continuar vivendo? Pode. A cara vai estar fechada, amarrado. O Senhor está esmagando os ossos por dentro. A gente pede a doçura, irmão, do Espírito Santo, a alegria, o desfrute dele. Por quê? Pecado não tratado.
Lembra de Sansão? Nazireu do Senhor, consagrado. A consagração de Sansão estava nos seus cabelos. E Dalila, que significa fraqueza, Dalila era a fraqueza de Sansão. Então, na fraqueza de Sansão, ele perdeu a sua consagração. Furaram os olhos de Sansão. Ele começou a dar voltas e ser uma piada para os inimigos de Deus. Quando a gente peca, Mário, a primeira coisa que a gente perde, nossa consagração. E a gente sente, lógico, a gente confessa o pecado, pede o sangue, só que não é o mesmo desfrute. Demora tempo para o cabelo crescer. Para a consagração voltar ao normal, demora tempo, irmãos. Então vamos pensar 2 vezes antes de cair. Porque não somente perde a consagração, fura o olho, vazou o olho, perde a visão espiritual. Para de avançar, fica rodando em círculos. E sendo de comédia, de piada para os inimigos de Deus. Amém? O versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Como é que tu vai ensinar por algo que tu não passou? E os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca manifestará os teus louvores. Como é que tu vai louvar, irmão, se tu não tem a alegria do Espírito Santo? Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará o Senhor. Quando a palavra vier, irmãos, vamos nos render. Vamos nos render. Não vira o rosto não, não tapa os ouvidos não. Lembra quando o Estevão estava falando? Aqueles taparam os ouvidos, rilharam os dentes. Quando a palavra do Senhor vier a você, não tapa os ouvidos, irmão. Não feche o coração. Abra o coração. Mas o que aconteceu, irmãos? O Senhor matou o filho dele com a Betseba. Davi se arrependeu. Aí voltaram a coabitar e nasceu quem? Salomão. Sabe o que significa Salomão? Paz. Deram o nome dele de Salomão. E Natã chamou ele de Gedidias, que significa amado de Javé. Irmãos, sabe o que acontece quando a gente se arrepende e trata o pecado? Sabe qual é o fruto, o primeiro fruto que vem? Paz. Aí sabe o que acontece quando nós temos paz? Ocorre edificação. Quem fez a casa de Deus? Foi Davi? Quem foi? Salomão. Não tem como haver edificação se não tem pecado para ser tratado. Que a luz do Senhor brilhe para nós, que possamos arrepender. Sabe para quê, irmãos? Para gerar o fruto. Sabe qual fruto? Paz. E haver edificação. Abre Romanos capítulo 5, versículo 1. Muitos não têm paz, sabe por quê? Consciência está cauterizada. Pecado não tratado. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos revisar o que a gente viu hoje? Primeiro,
Quando a gente baixa a guarda e não fazemos para aquilo que fomos chamados, caímos. Andamos despreocupadamente, caímos. Segundo ponto, ser sábio e vigilante, pois estamos edificando no meio da guerra. Outro ponto, não podemos barganhar com a consciência. Não tenta abafar ela não. Outro ponto, temos que preservar a boa consciência, para ela não cauterizar e assim nós apostatarmos, abandonarmos a fé. Davi, assim como Saul, menosprezaram Deus. E houve consequências terríveis para isso. E quando o Senhor, por meio da sua palavra e por meio dos irmãos, quando eles nos iluminarem, devemos nos arrepender. Porque se nós nos arrependermos, nós vamos ter paz com Deus e vai haver edificação. Para finalizar, Marcos capítulo 7, versículo 31. Marcos capítulo 7, versículo 31. Amém? De novo, se retirou das terras de Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Posidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe saltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Eu quero finalizar com os irmãos. Lembra que ele tinha uma debilidade, essa pessoa. O Senhor tocou nele. Então, quem está aqui hoje, aprove. Muitas pessoas faltaram hoje, mas aprove quem está aqui hoje receber isso aqui. Quem está numa situação de pecado não tratado, preste atenção aqui, irmãos. Quem está numa situação de pecado não tratado, de alguma fraqueza que tem levado você a cair direto, alguma debilidade física, psíquica, no espírito, na alma, se você está com alguma fraqueza, esfriamento espiritual, tem recebido a palavra, mas não consegue colocar em prática, eu quero que todos fiquem de pé agora. As mães pegam os filhos, vamos pegar as crianças, coloca no colo, vamos se levantar. Vamos ficar de pé, Joaquim, César, Mila. Lembra aqui, irmãos? O Senhor tocou nele. Vamos orar. Irmãos, por favor, vamos orar. Nós somos do Senhor. Cada um aqui sabe o que está passando. Alguma debilidade física em doença. Entendeu? Algo na alma, questão de coração duro para perdoar, questão de depressão, qualquer coisa, irmãos. Hoje aprove-se esse dia da gente aqui como igreja orar, pedindo que o Senhor nos toque. Vamos crer que Ele é Deus, Larissa. Vamos orar, irmãos? Pai querido, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado pela Tua palavra. Ela é lâmpada para nós, Senhor. Ela é luz para os nossos caminhos. Nessa manhã, obrigado por ela.
Pai querido, nós te pedimos que o teu Filho amado, aquele que só tem todo o prazer, o nosso Senhor Jesus, venha nos tocar nessa manhã. Toque em cada um aqui, Senhor, em cada sua debilidade, doença, fraqueza. Ó Senhor, venha tocar. Toque, Senhor, venha com a tua cura. O Senhor é aquele que vem com a cura nas suas vestes, na aula das suas vestes, Senhor. Toque-nos nessa manhã. Toque-nos, Senhor, e nos cura. Em nome do teu Filho Jesus nós te pedimos, Pai. Amém.